Gostaria de convidar a palestra A Cadeia de Valor como elemento central da governança do Ministério da Fazenda e o novo modelo de prestação de contas da administração pública. A Julieta Verleão. A apresentação. Tá certo, obrigada. Fica à vontade. Okay. Boa tarde a todos. Meu nome é Julieta Verleão, eu sou do Ministério da Fazenda, de carreira do Tesouro Nacional. Nossa equipe está aqui, quase todo mundo de carreira também. Nós trabalhamos já desde 2011 no desenvolvimento de um projeto que integra todos os órgãos do Ministério da Fazenda, de maneira a trabalharmos num conjunto de processos e compartilhamento de soluções, chamado Programa de Modernização Integrado do Ministério da Fazenda. O objetivo desse programa é funcionar como uma cesta de soluções que compartilhe e construam soluções no conjunto dos órgãos do Ministério da Fazenda e que também possam servir, de alguma forma, de soluções para outros órgãos. As soluções ali desenvolvidas não servem única e exclusivamente aos órgãos do Ministério da Fazenda. Bom, não estou conseguindo. Sim. Bom, muito rapidamente, o Ministério da Fazenda é um órgão razoavelmente complexo, heterogêneo, com razoável autonomia de seus órgãos integrantes. Se vocês olharem aqui, ele é composto por 43 unidades ou órgãos, e destes 43 órgãos, alguns com bastante autonomia, como é o caso do Banco Central e as empresas vinculadas. Então, fazem parte do PEMINF apenas 17 órgãos. Algumas características básicas, só para vocês sentirem o grau de complexidade: autonomia na gestão, naturezas distintas, né? Todos os recursos que circulam na União e nas unidades federativas, né, tudo que é arrecadado, as políticas econômicas que são gestadas e tudo que é gasto circula pelo Ministério da Fazenda. Tamanho, complexidade e forma de organização são distintos. Nós temos conselhos, nós temos empresas públicas, sociedades de economia mista, nós temos órgãos da direta. Então, quer dizer, é um grau de complexidade muito grande também na forma e na organização, diferentes graus de maturidade de gestão e diferentes estruturas de carreiras. Hoje nós temos umas 8 carreiras diferentes e uns 80 e poucos cargos diferentes ainda em ativos, né? Então, é de uma complexidade muito grande. Passa, por favor. O PEMINF, ele, então, vem tentar organizar e dar organicidade a isso tudo, a essa complexidade. O Ministério da Fazenda está presente em 530 e poucas localidades, né? Então, está presente em todo o território nacional, gerencia cerca de 1.150 prédios espalhados pelo território nacional, né? Principalmente Previdência e Receita Federal. Então, é bastante capilar e espalhado pelo território nacional, com uma diversidade cultural, não só organizacional, mas dentro do território nacional também muito grande. Então,
gerir e fazer a governança desta cultura tão diversa é razoavelmente complexo. Pode passar, por favor. O PEMINF propõe fazer, então, a governança baseado em pilares, né? O que são esses pilares? Esses pilares são insumos, basicamente, de organização da gestão e mais as políticas públicas, né? A gente trata a comunicação, os custos, a segurança e o risco, a infraestrutura, a governança de TI, pessoas, processos, projetos, o próprio processo de planejamento estratégico e mais as políticas públicas. E vocês vão entender por quê. Porque a nossa cadeia de valor ela é organizada dessa forma. As políticas públicas, elas representam o quê? Os nossos processos finalísticos, né? É através das políticas públicas que a gente trabalha sobre elas que nós entregamos o valor público nas nossas cadeias. E o restante dos pilares são os insumos que são transversais, que todos os órgãos integrantes do PEMINF se utilizam para entregar aquele valor público. Todos os órgãos se utilizam de pessoas, TI, infraestrutura, dos processos e dos projetos, utilizam-se de custos e de orçamentos, da própria comunicação em si, para poder entregar o quê? Entregar aquele valor público que a sociedade espera que a gente entregue a eles, que é o desenvolvimento, que é a estabilidade financeira. Isso acontecem. De resultados fragmentados. Antigamente, quando a gente sentava para conversar só com Receita, só com Tesouro, só com a Procuradoria, as pessoas falavam do seu produto muito individualmente. Gente, isso tudo está na internet, tá? Não precisa anotar nada, está tudo no nosso site, lá no finalzinho vocês vão ver. As pessoas só falavam do seu produto individualmente, a arrecadação do tributo tal, a arrecadação no setor tal. Hoje, quando a gente senta para falar da cadeia 2, que é a arrecadação do Ministério da Fazenda como um todo, a gente percebe que é uma arrecadação global, e isso se transforma num valor público que não é do tributo XYZ. Quando a gente falava antigamente de um padrão hierárquico rígido, hoje a gente trabalha em rede. Antigamente era feito controle pelo controle, hoje existe empoderamento e responsabilização. Essa transformação ela aconteceu naturalmente à medida que a gente começou a colocar os órgãos juntos para conversar, trabalhar e construir as soluções juntos. Quando você coloca uma solução pronta na mesa, a tendência é que haja uma reação de negação. Vocês já perceberam em outras épocas que você vinha com a solução pronta e eles diziam, isso não vai dar certo. Isso já aconteceu comigo, já deve ter acontecido com vocês também. Quando você coloca N órgãos de diversas culturas para construir uma solução no conjunto, a tendência é que todos saiam dali, satisfeitos e que eles abracem a solução. Então, este modelo, ele permite isso. E, no final, você tem o quê? Planejamento integrado, transformação, as pessoas passam a experimentar as soluções que elas mesmas construíram, elas não abandonam aquela solução facilmente, mesmo que não dê certo da primeira vez, elas continuam insistindo. E, no final das contas, você tem transparência nos processos, elas passam a compartilhar tudo o que elas fazem. Então, aquela coisa de ter os processos escondidos nas gavetas, aquelas pessoas que tinham as informações, isso acaba. Então, este modelo ele é muito simples e ele traz à luz tudo aquilo que antes ficava escondido. Pode trocar, por favor. Bom,
Este modelo, ele só permite isso quando você utiliza cadeia de valor. Bom, pelo menos eu não conheço outro instrumento que permita a utilização disso no serviço público. 10 minutos é pouco, hein? Vou fazer o quê? Bom, eu não conheço outro instrumento que permita essa aplicação deste modelo com tanta agregação de resultado quanto a cadeia de valor. E aqui, vocês vão ver, visão sistêmica e processual, permite o mapa de batalhas do planejamento estratégico, ele é o elemento central de governança, ele permite o desdobramento da estratégia, ele permite facilitar a comunicação, porque as pessoas se veem dentro de uma cadeia de eventos e de acontecimentos, né? Você tem um encadeamento dos processos até chegar ao valor público, da origem ao valor público, a geração. Então, é muito razoável. Pode passar. Bom, está aqui só o desenho para vocês verem, está aqui o link para vocês nos visitarem. Por favor, nos visitem lá no Ministério da Fazenda, no site. Está tudo lá, é tudo transparente. Tem um link também para vocês mandarem perguntas e tudo mais. Colaborem conosco, critiquem. Pode passar. Essa estrutura de governança, ela é razoavelmente complexa. Eu não vou me deter aqui agora, senão eu vou precisar de mais do que 5 minutos que está apontando aí. A SGE, que é a subsecretaria que eu represento, ela está aqui, na segunda linha de defesa, segundo o manual do COSO. Tá? Então, a Subsecretaria de Gestão Estratégica, ela está na segunda linha de defesa da governança e ela representa aqui, instância interna de apoio à governança do Comitê Estratégico de Governança do Ministério da Fazenda. Esse pessoal aqui, são os dirigentes máximos e eles representam o board que aprova toda a mudança da estratégia e do planejamento anualmente dentro do Ministério da Fazenda. Todas as decisões tomadas aqui dentro são transparentes, rastreáveis, auditáveis e com total responsabilização, tanto dos agentes que preparam, quanto dos agentes tomadores da decisão. Ok? Pode passar, por favor. Aqui é só, no contexto de prestação de contas, o que nos orientou, e agora eu vou entrar direto no relatório de gestão, para vocês verem o link que a gente fez. Bom, o relatório de gestão do Ministério da Fazenda, até então, ele era feito fragmentado, viu, gente? Fragmentado de que forma? Lembra que eu falei com vocês que nós somos 43 órgãos, 17 órgãos integram o PEMINF? Então, até então, o Ministério da Fazenda fazia 43 relatórios de gestão. E, a partir deste ano, nós fazemos um só, e, exceto as empresas públicas, que continuam fazendo cada um o seu. Esse relatório de gestão aí, ele está na internet. E o TCU nos fez um desafio de fazer um relatório integrado. Foi, de fato, um desafio, porque o relatório, se vocês somassem todos os relatórios anteriores, a gente tinha aí por volta de 2.000 páginas. E o TCU, então, chegou para a gente e falou assim, que tal fazer um relatório integrado de até 150 páginas? Assim, a gente levou um choque, falou, como isso é possível? Bom, é possível porque aí vocês vão se concentrar somente naquilo que interessa. Bom, o que interessa? A governança do Ministério da Fazenda, os resultados da gestão, a conformidade e a eficiência da gestão e as demonstrações contábeis. Dá para reduzir isso para 150 páginas.
E a gente fez uma reflexão, fizemos um brainstorming, visitamos a nossa cadeia de valor e a gente percebeu que tudo que precisava para prestar contas estava ali na cadeia de valor. E está aí o relatório, tem 180 páginas. O que passou de 150 para 180, e são as capas e contracapas e alguns infográficos que a gente achou que eram pertinentes e o TCU aceitou. Eu vou passar muito rapidamente para vocês aí. Tem aí uns endereçamentos dos nossos dirigentes para a população. A linguagem ela é muito amigável, não tem nada a ver com a linguagem dos relatórios anteriores, aquela linguagem tecnicista, aquela linguagem hermética, aquela linguagem perdida, né? Que a gente fala assim, é linguagem de economista misturada com contador, escrita de uma maneira que nem, sei lá, um alienígena entende, porque só o auditor do TCU, que é obrigado a aprovar as contas, que lia, ninguém mais lia. Hoje não, gente. Hoje, qualquer cidadão curioso, que entenda um pouquinho, que saiba ler jornal, consegue ler esse relatório, ok? Foi uma transformação imensa que a gente conseguiu fazer em 3 meses, né? 3 meses de estudo que a gente fez sobre que linguagem utilizar e como utilizar a cadeia de valor para transformar a nossa forma de comunicação com a sociedade. Passa só mais um pouquinho, só para verificar. Bom, vamos voltar para a apresentação. Tá? Vamos voltar lá para a apresentação. Sim, volta para a apresentação que a gente vai... Isso, que aí eu consigo terminar em 5 minutos. Vamos lá. Bom, estas eram falei muito rapidamente, né? Esses eram os desafios, né? Fazer uma abordagem mais estratégica, colocar todo o foco da prestação de contas nos resultados, tirar o foco da prestação de contas do auditor para a sociedade. O que a sociedade quer saber? Qual é a finalidade da instituição Ministério da Fazenda para a sociedade? O que eu entrego para a sociedade? Né? O grau de concisão, clareza e compreensibilidade para a sociedade. Eu estou escrevendo para quem? Né? Quem é o contribuinte? Eu tenho que escrever para o contribuinte. Né? Eu tenho que escrever um relatório que seja atrativo, tempestivo e comparável. Não adianta eu escrever um relatório que o sujeito vai levar 2, 3 meses lendo. Ele tem que passar os olhos e aquilo tem que ser inteligível, rapidamente. Os infográficos têm que falar por si mesmos. Pode passar, por favor. Uma coisa importante, volta, por favor. Uma dica que o TCU nos deu, na época, foi estrutura internacional para relato integrado. Isso aqui nos foi de uma ajuda enorme. Este guia, ele tem diversas dicas de como apresentar um relatório integrado. E nós utilizamos isso aqui à exaustão, e as dicas do TCU foram bastante de enorme utilidade. Nós fizemos reuniões de pontos de controle. A gente fazia e eles criticavam, a gente fazia e eles criticavam. Eles foram parceirões durante o processo de construção do relatório, ok? Desse piloto que a gente fez. Outra coisa importante, na relação que a gente construiu entre a gestão e a prestação de contas, é muito importante refletir sobre qual é o seu negócio. Né? O nosso negócio é problemas socioeconômicos. Né? O Ministério da Fazenda avalia políticas socioeconômicas, né? A nossa missão é essa. Né? Elege prioridades, ele formula políticas econômicas, ele arrecada, formula e gasta.
arrecada, formula e gasta, dentro daquelas políticas que ele desenhou. Então, todo o ciclo é feito em cima disso daqui. Então, a nossa cadeia de valor também tem que refletir isso. E, por conseguinte, a prestação de contas também tem que refletir esse ciclo. Pode passar, por favor. Aqui, só para vocês terem uma ideia, isso tudo está na internet, tá, gente? Está lá no relatório. Vocês não vão conseguir enxergar. Mas essa é a cadeia de valor da arrecadação federal, tá? Lá no relatório de gestão, vocês vão ter a noção do que, a comparação do que a Receita arrecada, o que a PGFN arrecada, quais são os custos de cada uma das instituições, o risco envolvido neste processo de negócio. Tá? Então, vocês vão ter risco, custo, o custo do órgão, o contribuinte tem acesso ao risco e ao custo. Vocês vão conseguir ver isso. O quanto ele arrecada e o quanto ele custa para o contribuinte. Ok? Pode passar, por favor. Aqui, o que eu falei anteriormente, para vocês rapidamente, né? O relatório era feito órgão a órgão. Aqui ele é feito agora de maneira consolidada, linguagem tecnicista, agora mais voltada ao cidadão, enfim, uma mudança completa de paradigma, uma transformação de uma coisa que ninguém lia para uma peça agora que a gente espera que todo mundo passe a ler. Pode passar, por favor. Bom, lições aprendidas. Terminando, 1 minuto. A gente passa a usar agora o relatório de prestação de contas como um instrumento a mais de gestão. Antes, o relatório de prestação de contas, ele era utilizado como um instrumento de prestação de contas e esquece. Cumpri com a minha obrigação e joga na gaveta, graças a Deus, fiz isso, acabei. Hoje, não. Com esse modelo, ele passa a ser um instrumento a mais de gestão. As pessoas têm utilizado, as pessoas dentro do Ministério da Fazenda têm utilizado o relatório de gestão como um instrumento adicional de consulta. Deixa eu ver como é que foi isso. Nossa, tinha esse risco aqui associado, não, preciso rever. Nossa, eu custava isso tudo? Preciso rever esse custo aqui também. Então, ele tem sido utilizado como um instrumento adicional de governança e gestão, consulta dos próprios gestores. Soube recentemente que ele tem sido utilizado também como material de estudo na academia. Assim, eu fico feliz com isso, porque ele está mais amigável, né? Ele tem sido utilizado pelo próprio TCU como instrumento de transformação de outros órgãos. Alguns órgãos ainda não se adaptaram para modelos transformadores, como é o caso da cadeia de valor, né? Alguns já vêm implementando, mas outros não. Então, assim, se algum órgão aí tiver interesse, a gente ajuda. A gente está muito imbuído junto com o TCU, junto com outros órgãos que já estão implementando, em ajudá-los a deslanchar o modelo de cadeia de valor. Porque a gente acredita que esta visão integrada e dinâmica, ela não é estática, e dinâmica de processos e de projetos e de foco com resultado e na entrega de um valor público, ela é muito mais benéfica para o próprio desenvolvimento institucional do que aquela visão estanque e daquela fotografia instantânea que os gestores costumavam ter até pouco tempo atrás. Bom, o relatório de gestão também gerou um movimento de competição benéfica interna. As pessoas passaram a olhar para o órgão do lado e falar assim, eu custo menos que ele, gero muito mais valor. Nossa, estou bem. Fulano entregou menos do que eu. Como eu estou bem na foto, né? Então, isso gera uma competição interna que é benéfica. As pessoas começam a se comparar com seus pares. Isso é bom do ponto de vista que você não está mais escondido.
A gestão, ela tem que ser competitiva, ela não pode ficar escondida. Os gestores e as lideranças, elas não podem ficar ensimesmadas, elas têm que ser comparadas umas às outras. Caso contrário, o que vai acontecer é que vocês, eu acredito que a maioria aqui seja gestor de alguma coisa hoje, o que vai acontecer é que vocês não vão aprender, nem com os erros, nem com os acertos dos colegas. Ao final e ao cabo, o que eu diria para vocês é que isso daqui, 0 minuto, já vi, obrigada. Ao final e ao cabo, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: isso aqui traz uma transparência muito grande para o negócio de qualquer órgão. E a maior lição que eu acho que a gente, no Ministério da Fazenda, consegue abstrair disso daí, é consolidação de uma prática democrática. Quanto mais transparente for o negócio do órgão público, mais democrática é a prática. E não existe bem público maior do que a democracia, ok? A gente não existe para outra coisa a não ser para servir ao público, ok? É isso que a gente tem que ter em mente. Obrigada.